campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje iremos fazer um trabalho especial para celebrarmos um ano das reflexões em nosso amado canal, das obras da coleção Fonte Viva, dessa lindíssima parceria de Chico Xavier e Emmanuel, com a participação dos nossos irmãos colaboradores responsáveis pelas leituras e reflexões das obras Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Caminho, Verdade e Vida. Iremos presenteá-los com a roda de conversa sobre a vida dos 4 evangelistas, os pilares da construção das obras dessa coleção. Contamos, então, com a presença de José Henrique Patrício Gomes, Lidiane Escobar, Vanderlei Prestes da Silva e agora o nosso querido irmão Mauro Cine. Mas antes vamos comentar rapidamente um pouco dos espíritos que nos passaram essa obra. Francisco Cândido Xavier, um dos mais destacados expoentes da cultura brasileira do século XX. Chico nasceu em 1910 e desde os 5 anos começou a ver e ouvir espíritos, tendo estabelecido com eles um relacionamento que deu resultado na publicação de mais de 400 obras. Esse intenso trabalho foi interrompido em 2002, no ano de sua desencarnação. Bom, o resultado de um acervo de diversos gêneros literários, como poemas, contos, crônicas, romances, obras de caráter científico, filosófico e religioso. Qualidade literária extraordinária, as obras de Chico são autêntico sucesso e já alcançaram mais de 5 milhões de exemplares somente na língua portuguesa. Muitos best-sellers inspirando a produção de filmes, peças de teatro, programas e novelas de televisão. Personalidade bondosa, o nosso Chico, sempre se dedicou ao auxílio dos mais desvalidos, com muitas histórias interessantes de seu trabalho de amor e caridade. No ano de 2012, foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, evento realizado por um canal de televisão. A parceria com Emmanuel, através do primeiro encontro, em 1931, há 90 anos atrás, e trouxe à luz de mais uma centena de obras espíritas, das quais 23 fazem parte do catálogo da FEB, e 3 foram inseridas dentro dos 10 melhores livros do século XX. Traduzidas em vários idiomas, os livros de Emmanuel englobam romances históricos, mensagens e conselhos, entre outros, que repassam um profundo conhecimento sobre a mensagem do Cristo, seu estudo e sua vivência. Assim descreve Chico: via-lhe traços fisionômicos de homem idoso, sentindo minha alma envolvida na suavidade da sua presença. Mas o que mais me impressionava era a generosa entidade que se fazia visível para mim dentro de reflexos que tinham a forma de uma cruz. Agora nós vamos falar um pouquinho de Emmanuel. Emmanuel, exatamente assim, com 2 M's. Encontra-se grafado o nome do Espírito no original francês, Evangelho segundo o Espiritismo, em mensagem datada de Paris, em 1861, inserida no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Item 11, também intitulado O Egoísmo. O nome ficou conhecido entre os espíritas brasileiros pela psicografia do médium mineiro, né? Nosso Chico amado, numa das reuniões habituais do Centro Espírita, se fez presente esse bondoso espírito amado. Convidado a se identificar, apresentou alguns traços de suas vidas anteriores, dizendo ter sido senador romano, descendente da orgulhosa gens Cornélia, e também sacerdote, tendo vivido, inclusive, no Brasil.
De 24 de outubro a 1938, a 9 de fevereiro de 1939, Emmanuel transmitiu ao médium mineiro as suas impressões, dando-nos a conhecer o orgulhoso patrício Públio Lentulus Cornélius, em vida pregressa, foi Públio Lentulus Surra, o que culminou no romance extraordinário de há 2000 anos atrás. A coleção Vidas de Emmanuel pode ser considerada a obra-prima da literatura mediúnica, através de 5 romances de Emmanuel, na psicografia, né, do nosso Chiquinho querido, apresentando as diversas encarnações do Espírito Emmanuel numa trajetória que segue as primeiras etapas do cristianismo redivivo. A obra de Emmanuel é a sequência da obra de Kardec, no terceiro livro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma frase de Emmanuel que me toca muito. Não basta fazer do Cristo, Jesus, o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo no padrão permanente de exemplo e modelo de cada dia. Então, foi só uma palhinha, meus amados, para apresentar esses 2 espíritos magnânicos, né? Dentro da literatura, dentro do conhecimento até internacional da doutrina espírita, principalmente a brasileira. Agora nós vamos passar a roda de conversa com os nossos queridos participantes, né, que nos trouxeram à lume esse lindo trabalho do canal, que está fazendo, né, aniversário. Todos apostos? Então vamos lá. Eu vou perguntar para o Henrique. Henrique, quem foi Mateus? E como Mateus chegou a Jesus? Olá, irmãos. Então, Mateus, antes de se tornar Mateus, o apóstolo, chamava-se Levi, um coletor de impostos, conhecido na região, trabalhava para Herodes Antipas, que era o tetrarca da Judéia, trabalhava para os romanos, e, de certa forma, trazia dentro de si, né, aquele apego aos bens materiais, ao conhecimento das posses, sabia bem como lidar com essa questão dos impostos, e ele conheceu o Cristo num encontro pessoal, mas antes, eu queria relatar aqui, uma semana antes desse encontro, Mateus conhecia João e Tiago, e eles estavam passeando pela região da Galileia, quando ele percebeu que Tiago e João estavam caminhando, alguns seguidores atrás, e o Cristo junto deles. E a multidão estava aumentando, e aquilo despertou a curiosidade de Mateus, onde eles estavam indo. E ele seguiu o Cristo até uma sinagoga. Lá o Cristo fez uma pregação durante uma manhã, Mateus ouviu todo aquele diálogo do Cristo e se encantou com a vibração, se encantou com aquela luz do Cristo, e aquilo marcou ele profundamente. Tanto que ele, durante alguns dias, ele esperava ansioso por um novo encontro com o Cristo. Ele quase que não dormia durante aqueles dias, ele se sentia tocado por aquela vibração de amor e queria muito encontrar o Cristo novamente. Jesus, como nós todos sabemos, sabia desse encontro, já sabia que iria convidar Mateus, né, Levi, para o apostolado, e num próximo dia da outra semana, ele estava caminhando também pela Galileia e encontra Mateus trabalhando no seu posto de trabalho, ali, cobrando os impostos, a qual ele era a sua tarefa diária. E Jesus se postou diante dele e disse: Mateus, siga-me. E ele simplesmente abandonou o seu posto de trabalho, abandonou a velha vida de cobrador e foi, junto com o Cristo, seguir adiante. É uma emoção quando a gente ouve, né? É Porque lindo o Cristo, demais. Jesus olha para nós assim, não agora, ele vê o futuro das criaturas, dos espíritos, né? É lindo. Muito obrigada. Gostei muito. Agora vamos lá. Vanderlei. Vanderlei, que está nos apresentando o Evangelho de Marcos. Isso. Tudo bem, Vanderlei? Tudo bem, minha irmã, tudo bem, meus irmãos. Vou fazer uma pergunta, Vanderlei. Quem foi João Marcos e como é que ele conheceu Jesus? Isso. O nosso segundo evangelista, ele foi privilegiado, porque a casa da mãe dele, que era Maria de Jerusalém, era uma senhora muito abastada em Jerusalém,
e foi convertida por Jesus e se tornou seguidora do Mestre. E sempre que Jesus ou os discípulos se reuniam em Jerusalém, com certeza passavam pela casa de Maria. E na casa de Maria tinha aquele pequeno adolescente lá agitando, com aquela movimentação de Jesus e dos discípulos. Presume-se que João Marcos tenha conhecido Jesus na própria casa. Não tem nada escrito nesse sentido. Só vai aparecer na literatura bem depois já, como fazendo parte dos 70 da Galileia. E ele era descendente da tribo de Levi, sobrinho de Barnabé, companheiro do apóstolo Paulo nas viagens. Eu acho que então ele era o bebê. Era pequenininho, porque como adolescente, quando o João Marcos começou a aprontar, ele já estava viajando, já com a primeira viagem dele, ele acompanhou Paulo e com seu tio, que era Barnabé, né? E imaginem vocês que aquele adolescente numa viagem a pé, durante quilômetros e quilômetros, deve ser muito emocionante, né? Sei bem como é que é isso. Filhos, quando viajam com nós, a gente anda uma horinha e diz, já vai chegar, o que tem depois? E João Marcos perguntou tanto, e incomodou tanto, que no meio da viagem ele teve que voltar. Barnabé voltou com o tio dele para Jerusalém, e Paulo seguiu adiante sozinho naquela viagem. Esse foi o primeiro fracasso do nosso evangelista, mas depois ele se redimiu, com certeza. Que lindo, né, Vanderlei? A gente se emociona, né, em conhecer esses grandes evangelistas. Bom, agora eu queria ver a próxima. É a Lidiane. Olá, Lidiane. Olá, tudo bom, meus irmãos? Então, Lidiane, o seu personagem do Novo Testamento é o lindo Lucas, né? E eu queria saber contigo, Lídia, quem foi Lucas? E como que ele elaborou o seu evangelho? Se ele não conheceu Jesus, eu tenho essa curiosidade. E aí? Pois é, o Lucas, ele não conheceu Jesus, mas ele conheceu Paulo, né? Foi por intermédio dele que ele acabou escrevendo o seu evangelho. E o Lucas, ele era grego, né? Nascido na Antioquia, né? E desde muito novo, ele sempre teve um interesse muito grande pela área da medicina, de tratar as pessoas, cuidar dos pobres, das pessoas mais vulneráveis. E então, desde pequeno, ele tinha essa maturidade espiritual e buscou estar sempre junto daqueles gregos que eram médicos, né, que eram da área da medicina. E ele foi crescendo e ele começou a adquirir alguns dons, vamos dizer assim, e ficou conhecido como aquele que trabalhava e tratava as pessoas e curava as pessoas em casos muito difíceis, né? E uma oportunidade ele conheceu um tribuno, né? Que tinha uma grande amizade por esse tribuno, e a filha dele adoeceu, e naturalmente ele prestou toda a assistência, mesmo não sendo médico, né? Prestou toda a assistência à filha. Que lindo! Exatamente. E naturalmente o tribuno, por um gesto de gratidão, custeou toda a faculdade do Lucas em Alexandria, e lá ele se formou em medicina. Muito bom. E aí? Como é que ele, não conhecendo, né? Eu acho que eu já até te perguntei isso, não conhecendo o mestre, conseguiu escrever esse evangelho lindo? Como? Essa é uma história bem longa, né? Mas é muito linda, muito rica, porque é através de Paulo, né, que ele conheceu Paulo em algumas oportunidades, e o Paulo trouxe, né, essas vivências para ele, e também instigou que Lucas
fosse atrás e pesquisasse sobre a vida de Jesus, desde, né, da sua infância até a crucificação. Muito lindo, é isso aí. Obrigada, Lide. Agora eu quero conversar com o Maurinho. Maurinho, olá, Maurinho. Olá, um prazer estar aqui participando dessa roda de conversa, muito importante. Que bom, né, Maurinho? Que satisfação ter você também entre nós. Muito Um obrigado. dia tão lindo, né? Dessa fala dos evangelistas. Mauro, fale-me um pouquinho de João. João foi o mais jovem dos apóstolos do Cristo. O mais jovenzinho. Ele era filho de pescador, filho de Zebedeu e Maria Salomé. Ele estava junto com o pai e o seu irmão, Tiago Maior, também no barco, às margens do lago Genezaré, o mar da Galileia, quando passou Jesus e o chamou. Jesus chamou ao seu irmão e a ele. E eles imediatamente largaram as redes que estavam consertando com o seu pai e passaram a seguir Jesus. Então, assim é que ele conheceu Jesus e, a partir daquele momento, ele ficou arrebatado. O seu evangelho é o mais espiritualizado, o mais transcendental de todos os outros evangelistas. Muito linda Que a história maravilha. de João. Lindo, João amado, né? Então tá, Maurinho. E agora eu quero voltar lá para o Henrique. Henrique, Oi. olá. Mais uma Olá. vez aqui eu tenho uma pergunta. Tá. Como é que foi a relação de Mateus com os apóstolos que já seguiam o Mestre? E junto dessa pergunta eu tenho uma curiosidade. Porque a gente sabe, por exemplo, que Paulo não era Paulo, era Saulo, Sim. né? Sim. Por que será que eles mudavam assim esses nomes, né? Então, eu vou começar pela segunda pergunta, tá? Isso. Naquela época, era muito comum os homens mudarem de nome quando eles eram convidados para uma missão, para uma tarefa nova, quando eles, de certa forma, mudariam a sua caminhada, né? Tanto na ordem material como na parte espiritual. Então, dentro desse sistema, eles trocavam de nome. Assim foi com Saulo para Paulo, assim foi com Simão Pedro e assim foi com Levi para Mateus. São vários, né? É isso Sim, aí. Que a gente sim. tem conhecimento, né? Sim, são muitos. Vários personagens do Evangelho, né? Sim, sim. Tem esse. E respondendo a primeira pergunta, Sandra, Como é que foi essa relação deles, né? Porque o Mateus não era muito bem quisto. Não tinha bons olhos dos apóstolos. Na verdade, eles não tinham, os coletores de impostos não tinham bons olhos do povo como um todo, né? Eles eram homens rigorosos, homens que eram tidos como corruptos, alguns deles, então isso trazia um olhar, assim, delituoso por parte do povo, e também os apóstolos tinham esse receio, porque o Cristo convidou, né, um coletor de impostos para se integrar nessa missão que todos nós já estamos integrados, nós trazemos, né, o nosso olhar assim, de honestidade, de caráter, e Jesus convidou um coletor de impostos. Mas, e Mateus sentindo, né, essa rejeição por parte dos apóstolos, naquele dia que ele conheceu o Cristo, à noite, ele convidou o Cristo, os próprios apóstolos, alguns coletores de impostos amigos, fariseus, alguns escribas, para um jantar na sua casa. E Jesus ficou, de certa forma, feliz, porque poderia, né, confraternizar ali com todos. O Cristo, a gente sabe, não faz distinção de nenhum irmão, mas os apóstolos se sentiram ali meio que rejeitados e colocados de lado, porque o Cristo sentou junto com os coletores de impostos, né, e ele estava confraternizando ali com eles. Quando os fariseus perguntaram aos apóstolos como o Cristo, como o enviado de Deus, sentava à mesa junto com os coletores de impostos, com os publicanos. E Jesus, né, com a sua força, ouviu esse diálogo e se dirigiu a eles, aos fariseus, e disse:
de certo, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, ali ele estava se dirigindo a eles com uma firmeza, com uma, né, se mostrando quem era ele de verdade. Muito lindo. É lindo mesmo, né? É emocionante, né? Sim. A gente fica muito tocada, né? No sentimento Sim. quando ouve as histórias desses amados, né? Muito Então lindo. tá. Agora eu vou voltar lá para o Vanderlei. Vanderlei. Vamos lá, minha irmã. Então tá, Vanderlei. Eu tenho uma curiosidade, Vanderlei. Pois não? Como o Marcos, sendo um menino abastado, chegou aos gentios? Porque ele Bem, era um. Ele não viveu como eles viviam, né? Uma vida completamente isso, diferente, né? isso. Então, fala ali um pouquinho sobre essa trajetória do João Marcos. Como um menino abastado, ele cresceu, estudou, então teve todo um trato diferenciado do contexto daquela época, né? Mas o que mais mudou do João Marcos, o que mais influenciou ele na escrita do Evangelho, foi foi comum a todos a companhia de Paulo, né? Não houvesse quem não convivesse com Paulo que adquirisse luzes no seu entendimento e tal. E João Marcos realmente aconteceu isso com ele. À medida que ele começou a crescer, conviver com os discípulos e convivia muito com Paulo e com Pedro, ao ponto de Pedro, numa certa época da vida, lá já em Roma, tratava-o como filho e apresentava ele às igrejas como filho. João Marcos recebeu influência ao escrever o Evangelho de Paulo, porque havia uma característica bem diferente no Evangelho dele. Era bem curtinho, era o menor dos evangelhos, mas ele era direcionado completamente para os gentios. Pois Porque é. todos os demais evangelistas primeiro escreveram na língua hebraica e salientaram toda a descendência de Jesus como filho do homem. João Marcos queria que os gentios conhecessem Jesus, a pessoa de Jesus, e conhecessem Jesus primeiro pelos milagres. Então, no evangelho dele só tem 7 milagres, ele era bem resumidinho. E ele levava Jesus como assim, a boa nova na maneira dos gentios entender. Não Jesus como um Messias de um povo, mas um Jesus como um filho de Deus, e que era dessa forma de entendimento fácil que João Marcos procurava levar o evangelho dele, a boa nova de Jesus, até os gentios. E ele foi tão sábio nisso, porque a própria história registra que o hebraico dele não era um hebraico clássico, sofisticado, era um hebraico coloquial, para que o povão entendesse quem era Jesus. Essa é a característica mais maravilhosa que eu acho do evangelho dele. Pois é, eu até ia te perguntar a característica desse evangelho, mas Tá aí. Né? Tá aí, né? Que coisa linda, né? Muito bom mesmo. Então tá, vamos continuar, que está bem emocionante essa roda, né? Essa roda de conversas e bate-papo, né? Lidiane. Eu fiquei curiosa agora, né? Para saber como é que Lucas conheceu Paulo. Essa é uma boa pergunta. Foram em situações bem distintas, né? Na verdade, eles se encontraram algumas vezes até efetivamente seguirem o caminho juntos. No primeiro encontro deles, quando Lucas estava visitando a cidade dele, que é Antioquia, né? Encontrou alguns peregrinos ali, né? E toda aquela movimentação, e ele, curioso, foi atrás para ver o que era, né? E começou a participar das assembleias ali que o Paulo estava ministrando, sempre acompanhando ali todas aquelas as pregações, né, do Paulo, e ele ficou encantado com Paulo, maravilhado com toda aquela experiência, com toda aquela vivência e aquela vivacidade que Paulo, né, sempre pregava. Mas ele tinha que retornar para o trabalho dele, que ele trabalhava numa embarcação
prestando assistência às pessoas que ali trabalhavam, né, como médico, e já fazia 2 anos que ele estava trabalhando ali. E aí ele tinha que retornar para o trabalho dele, para o posto, mas antes de se despedir, ele passou para Paulo e os companheiros ali, que ficou muito encantado com eles e que tinha um amigo de coração, né, nessa jornada. E isso também recomendou que modificassem o nome deles, o nome daquele grupo, porque na época era muito comum serem chamados as pessoas que tinham esses grupos, né, de caminhantes, andantes, né, várias expressões nesse sentido, e ele recomendou que eles se denominassem cristão, para ficar bem claro que eles são os peregrinos, né, de Jesus. E aí, naturalmente, ele voltou para o seu posto de trabalho, né, e depois de um tempo, eles se reencontraram. Reencontraram em Troade, onde ele estava fazendo compras, né, e Paulo, ali também de passagem, com certeza não foi por acaso, né, nesse encontro, e o Espírito, antes desse encontro, o Espírito tinha falado com Paulo, aparecido para Paulo, ele dito que ele tinha uma missão em Betânia, né, e, naturalmente, durante o encontro, quando Paulo viu Lucas, ele ficou maravilhado, né? É uma notícia boa, né? E aí os dois se cumprimentaram, naquela alegria, né, de ter reencontrado os corações, e Paulo prontamente fez o pedido a Lucas. Ele não queria acompanhá-los até Betânia, né? E que ele deveria pedir licença lá na embarcação, né? E o Lucas fez uma pergunta para Paulo, né, que eu achei bem interessante, mas como que eu vou deixar, né, de tratar, se eu sou médico, como é que eu vou deixar de tratar essas pessoas, né, no corpo físico? E o Paulo lhe respondeu: deixa isso para outros irmãos. A sua missão é curar as almas, né? Então eu achei lindo essa parte, e a partir daí eles seguiram a jornada deles junto, e Paulo o auxiliou nele no processo de toda a criação do Evangelho, como disse antes, a fazer esse trabalho, né, da criação do Evangelho. E é muito lindo, né? Mas uma coisa assim, nem Paulo nem Lucas conheceram Jesus, né? E a característica do Evangelho de Lucas, como tu comentou lá no comecinho, né, que está inserido desde o nascimento, né? Sim. Como é que foi esse processo aí? Sim, esse processo começou, na verdade, a construção do Evangelho de Lucas, que é o terceiro, né, do Novo Testamento. Ele começou quando Paulo estava preso, né? E Paulo, quando preso, ele tinha esse anseio de deixar essa mensagem. E, naturalmente, ele passou essa responsabilidade para Lucas, e ele disse para Lucas: vá até Maria, que é a mãe, né, de Jesus, que lindo! Para fazer essa pesquisa mais minuciosa da infância de Jesus, né, e naturalmente ele fez todas essas pesquisas, não só com Maria, mas com todos os que ele chama de testemunhas oculares. As testemunhas oculares que ele chama. Então tá, muito obrigada, Lide. Então agora vamos voltar lá para o nosso querido Mauro. Maurinho. Oi, pois não? Fala mais um pouquinho da característica do Evangelho de João e dele mesmo como homem. Eu até, pegando um gancho na fala da nossa colega Lidiane, quando ela fala que Lucas foi aprender com Maria, ela foi aprender com Maria e João, lá em Éfeso. João, claro! Ele cuidava dela, né? João foi o único dos apóstolos que seguiu Jesus até a crucificação e recebeu de Jesus, inclusive, a incumbência de cuidar da sua mãe, de Maria. E ele, depois que ele ajudou
na organização, né, da Casa do Caminho em Jerusalém, lá com Pedro, ele se dirigiu a Éfeso com Maria, onde ele ficou lá muito tempo, inclusive, escrevendo o seu evangelho e as suas 3 epístolas. Um evangelho que ele é, como a gente falou antes, ele é bem espiritual, ele não é histórico-narrativo. Tanto que quando a gente inicia a leitura, eu até vou ler um trechinho da capítulo 1, ele diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, ali, logo no início do seu evangelho, a gente percebe que ele já fala de uma personagem que já não está mais ali. Então, não é histórico-narrativo. A gente tem que ler todo o evangelho dele para poder compreender. Assim como também a gente não vai encontrar as parábolas de Jesus no Evangelho segundo João. Ele vai usar discursos e diálogos de Jesus no sentido, numa linguagem figurada, como nós vamos encontrar a água da vida, por exemplo, na Samaritana, o encontro da Samaritana no poço de Jacó, nós vamos ter uma linguagem figurada. É dessa forma que João escreve o Evangelho, o seu Evangelho, nesse sentido. Ele era um rapazinho, não é? Quando ele foi conquistado por Jesus, mas ele era destemido. No seu Evangelho também ele vai colocar que uma passagem do Cristo que eu acredito que ele viveu a sua vida toda com essa certeza das palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Toda a vida dele foi pautada, certamente, na Boa Nova, na divulgação da Boa Nova. Como a gente pode dizer, né, nas palavras de hoje, ele vestiu a camiseta do Cristo, sem a menor sombra de dúvidas. Mas ele não ficou restrito só no Evangelho e naquelas cartas, né, Mauro? Não. Ele escreveu, junto com o Evangelho, como a gente falou, 3 cartas, né, 3 epístolas que nós vamos encontrar no Novo Testamento para as igrejas de Éfeso e da Ásia Menor, porque ele estava preocupado que estavam misturando os ensinamentos do Cristo com tradições judaicas e outras mais. Então ele escreveu essas 3 cartas. Mas depois ele foi exilado na ilha de Patmos, aonde ele foi arrebatado em espírito por Jesus, e lá então ele vai escrever o Apocalipse. O Apocalipse é uma palavra em grego que significa revelação. Ela era um gênero apocalíptico, era usado há mais ou menos 2 séculos antes de Jesus e até 2 séculos depois de Jesus. Era uma linguagem por símbolos, não é? Uma linguagem figurada. Ela tinha por objetivo, por exemplo, você quer mandar um recado para uma terceira pessoa, mas a pessoa que vai levar o recado, ela vai ler, mas então ela não tem que compreender. E aquele que vai receber o recado, ele vai compreender, ele vai entender o que tá escrito lá. Então é dessa forma que ele vai escrever o Apocalipse. Como eu falei, foi na ilha de Patmos, que fica no mar Egeu. A gente fica imaginando, né? João sentadinho, porque ele conversava também com os animais, né? Ali com os peixinhos, que coisa linda, né? Contam-nos os historiadores que ele fazia discursos para os peixes, para as aves. Lindo. E também ele conquistou os guardas da prisão, né? Os guardas de Roma que cuidavam dele, que cuidavam do seu exílio. Ele os conquistou com Cristo, certamente. Iniciou a sua evangelização desses romanos lá na ilha de Patmos, com toda certeza. Muito lindo, né? Muito lindo. Então tá. Vamos agora lá, chamando na nossa roda de conversa o nosso querido Henrique. Olá!
Muito lindo esse Henrique, trabalho, vamos hein? falar. Nossa, É lindo, né? muito lindo. Mas tá emocionante. A gente tem que segurar as pontas, né? É verdade. Mas vamos falar mais um pouquinho de Mateus, né, Henrique? Vamos, Levi, né? Levi. Por que o Evangelho de Mateus foi o primeiro, Henrique? Sandra, eu estou amando falar de Mateus, porque o Evangelho de Mateus é riquíssimo. É riquíssimo. São 28 capítulos muito bem organizados, todos eles detalhados, trazendo a vida do Cristo desde o seu nascimento até a sua crucificação, com todas as passagens importantes da vida do Cristo, desde a sua infância, né, a fase adulta também. E Mateus traz, antes disso tudo, traz a genealogia da família do Cristo, desde Abraão, passando por Jacó, por Davi, até chegando José e o Cristo. Também fala muito do Antigo Testamento. Por isso que os historiadores, os pesquisadores falam que para a gente entender o Novo Testamento é muito bom que a gente leia o Antigo, para a gente compreender as profecias, que está tudo bem organizado, e por isso ele é o primeiro evangelho. Que lindo, né? Uhum. Outra curiosidade que eu tenho, as bem-aventuranças estão inseridas no Evangelho de Mateus? Sim, certamente. No capítulo 5 nós temos as bem-aventuranças dentro do Sermão do Monte, que vão de 5 a 7. Que lindo, né? Então Muito. tá. Vamos lá agora. Voltando lá para o Vanderlei. Oi, Vanderlei. Oi, minha irmã, estamos aqui de plantão, adorando aí o papo. Vanderlei, eu tenho outra curiosidade a respeito de João Marcos. Diga. Ele chegou à crucificação de Jesus? Porque Pois bem, agora há pouco o Mauro falava que só João estava lá, né? Pois é, sim. Agora, vejam você, João estava lá e ficou junto a Jesus na cruz pelo um simples fator de que ele era uma criança, era um adolescente, né? E não se fala no Evangelho em que João Marcos esteja lá, mas no Evangelho do Marcos diz que ele acordou no dia da prisão de Jesus, ele acordou, assim, com uma balbúrdia na casa dele lá, entre mãe, empregados e tal, e ele, quando soube que Jesus estava preso, ele levantou do jeito em que estava, só jogou uma capa por cima e foi atrás do mestre. E no Evangelho ele dizia, não tenho a coragem de todos, mas ele dizia com o palavreado dele que ele tinha sido testemunho ocular do que havia acontecido com Jesus também. Então, tiveram lá 2 adolescentes lá junto a Jesus. Que bonito, né? E 2 adolescentes, então, que conseguiram iniciar sua evangelização direto com Jesus, né? E já pensou que privilégio, tendo Jesus, tendo Paulo, tendo Pedro como um pai espiritual ali, evangelizador. Meu Deus. Né? Sendo evangelizando, olha só, desses espíritos maravilhosos, né? Então tá. Vamos lá agora. Lidiane. Olá, que papo maravilhoso, hein? Que coisa linda, né? Tá muito bom, né? Tá muito bom. Lid, além do Evangelho, Lucas escreveu mais alguma coisa? Sim, Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, de sua autoria, né? Muitas pessoas não sabem disso, né? Muitas pessoas não sabem que Atos dos Apóstolos é de autoria de Lucas, né? E essa obra, ela foi escrita, começou a ser escrita após ele encerrar o Evangelho, né? O seu Evangelho, e Paulo lhe pediu que escrevesse esta obra com o objetivo de trazer a história do cristianismo, né? Então, ali ele começou a trazer essas vertentes da história do cristianismo, desde a ascensão de Jesus Cristo, né? E toda essa construção, a história da fundação dos primeiros núcleos cristãos, e assim ele foi o grande objetivo desse Atos dos Apóstolos. Ele começou a ser escrito em Cesareia e finalizou a obra
em Roma, no ano de 62, 63. Por aí que eles dizem que foi escrito, né? Muito lindo, muito lindo. E qual é a importância da obra Paulo e Estevão para se compreender os Atos dos Apóstolos? É importantíssimo. Importantíssimo, porque ali ele contextualiza como aconteceu tudo isso, né? Ali contextualiza historicamente todo o processo de evolução de cada personagem e como ocorreu essa dinâmica entre eles, né? Isso foi primordial, na verdade, né? E partindo do princípio que Lucas tinha uma veia de historiador, né? Ele tinha isso foi muito importante para a gente compreender o evangelho dele, né? Através também do livro Paulo Estevam. Muito bom mesmo. Bom, agora vamos chamar novamente o nosso querido Mauro. Oi. Maurinho, qual a importância do Consolador prometido por Jesus no Evangelho de João? Pois é. Vocês lembram que a gente falou que o Evangelho de João é o mais espiritualizado. Então, não coube a ele, não é falar do Consolador prometido, porque Jesus nos disse que não nos deixaria órfãos. Então, nós vamos encontrar no Evangelho dele, no capítulo 14 e capítulo 15. Ele vai escrever o seguinte, que são palavras de Jesus segundo ele. E uma das características do Evangelho que ele escreveu é ele como testemunho ocular. Ele se coloca como tendo sempre participado com Jesus de tudo aquilo que ele escreveu. Então ele diz assim, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Lindo, né? Muito lindo mesmo. Bom, meus amigos, nós estamos quase encerrando o trabalho de hoje, mas eu gostaria que cada um fizesse as suas considerações ao se despedir sobre o seu evangelho. Vamos falar primeiro com o José Henrique. Sim. Vamos lá, tia Sandra. Pois bem, queridos irmãos, estudar o Evangelho de Mateus foi uma gratidão imensa, um trabalho lindo, de muito aprendizado. E eu, para trazer uma palavra, uma frase sobre esse estudo, sobre esse trabalho, eu queria resumir em 2 versículos em que a gente pode pensar sobre como a nossa vida, né, muda assim em instantes quando nós estamos comprometidos com Cristo. No capítulo 9, versículo 9, o versículo diz assim: e passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem, chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Então, o chamado do Cristo tomou o coração daquele homem para mudar a história dele, a história da humanidade, a história de todos nós, né, que estamos aí bebendo dessa palavra e desse amor de Mateus por todos aqueles que querem uma mudança íntima. E o último versículo, que é o último versículo do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 20, em que o Cristo diz aos apóstolos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Quer dizer, o Cristo está conosco por toda a eternidade. Muito obrigado por esse trabalho. Muito obrigado. Então é isso aí, meu querido. Então agora eu gostaria de ouvir as considerações do Vanderlei e a sua despedida, né? Então, pois é, meus irmãos, foi assim, excelente esse encontro nosso, essa troca de conhecimentos sobre os evangelistas, e para mim foi um privilégio estar com vocês. Do livro de Marcos, o que mais me chamou a atenção foi o capítulo 10, versículo 45, onde Marcos leva aos gentios a ideia não de um filho do homem, de um Jesus Messias, mas de um filho de Deus que veio não para ser servido, mas para servir a humanidade. E esse exemplo de servir chega até nós hoje, quando o próprio Evangelho nos diz que Jesus é o melhor exemplo que nos poderia ser dado como homem, né? Então, essa expressão de Marcos se perpetua no tempo, e essa mensagem de Marcos chega até nós, gentios do futuro. Então, assim, eu achei excelente esse texto e a atualidade com que ele chega até nós. Obrigado, Vanderlei. Lidiane, as suas considerações finais. Pois bem, é um imenso privilégio estar aqui reunido com vocês. Uma gratidão ter participado desse trabalho grandioso que nos faz buscar sempre o conhecimento e despertar em nós as nossas virtudes, né? Que possamos, com essas bênçãos que recebemos nesse dia, nesse momento, o que eu poderia dizer do Evangelho de Lucas é que realmente ele é um homem de coragem, um médico de coragem que batalhou muito, galgou passos muito longos para conseguir escrever esse Evangelho. Ele é chamado por muitos de o Evangelho das curas, né? Então, é uma gratidão trabalhar com essa perspectiva e que a gente possa cada vez mais despertar esse nosso olhar, né? Para conhecer a beleza desses evangelhos. E gostaria de finalizar com uma mensagem de Emmanuel, no Atos dos Apóstolos, que ele fala: Atos dos Apóstolos e Paulo e Estevão refletem vidas marcadas pelo Mestre e seus ensinos. Os cuidados de Cristo com a semente que deixara, cultivando-a com carinho e zelo, sulcando o solo do orgulho e da indiferença, com a enxada da experiência e da amizade, do afeto e da fé, da humildade e da esperança. Isso aí, Lide, que lindo. É muita emoção, né? Muito. Vamos lá, Mauro, a sua consideração final, meu amado. Falar do Evangelho de Jesus segundo João é sempre muito emocionante também, não tem a menor dúvida. Ele foi o único dos apóstolos que não foi martirizado, que faleceu velhinho já. E quando a gente lê o seu Evangelho e percebe que ele fala de Jesus como o pão da vida, o bom pastor, a luz do mundo, a água da vida, toca a nossa alma e nos faz refletir muito a respeito da transcendentalidade da vida. Eu vou repetir aqui um versículo que eu já falei antes, que para mim é um dos que mais tocam o meu coração, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, que nos dá uma segurança, fortaleza de fé, quando nós vamos encontrar no capítulo 14, versículos 1 e 2, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Eu acho que isso é tão importante para nós refletirmos nos dias de hoje, para a gente não ficar
com receio das coisas que acontecem, para podermos nos encher de otimismo, porque a gente sabe que Jesus é o bom pastor. E um bom pastor jamais abandona as suas ovelhinhas, nenhuma delas. Mesmo a que se extravia, ele vai em busca dela. Então, isso é muito lindo e nós vamos encontrar essas considerações nesse evangelho. Muito obrigado, foi um prazer imenso. Excelente, Maurinho. Bom, meus amigos, infelizmente, estamos enterrando a nossa roda de conversa. Hoje, não é? Mas não fiquem tristes. Tem mais surpresa vindo por aí. Essa é só a primeira parte desses nossos encontros. Na próxima semana, teremos a segunda parte da nossa roda de conversa para falar de nada mais, nada menos de Paulo de Tarso. Mas não menos importante também, o nosso amado Estevão e a doce Abigail e tantos personagens do cristianismo nascente. Venham acompanhar conosco na próxima semana, nesse mesmo dia e horário. Estará imperdível. Até lá, conto com a presença de vocês. Um grande abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site